Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar rapidamente, porque eu pensei que ia começar 10h40, mas já são alguma hora. Eu vou ter que ministrar algo, um princípio espiritual para vocês. Perceba que toda vez que você quer avançar em algo, nós aprendemos que nós devemos jejuar, que nós devemos batalhar. Toda vez que o Senhor nos promete algo, parece que nós somos devedores do Senhor. Parece que toda vez que tem uma promessa chegando, algo acontecendo de sobrenatural, nós entramos num lugar de culpa. Nós entramos num lugar de dívida, de falar: Senhor, o que ainda falta eu fazer? Quem aqui, em nome de Jesus, já perguntou para você mesmo, falou: Senhor, o que está faltando que eu faça? Quem aqui já perguntou para o Senhor? Porque você chega a tal ponto da promessa, você chega a tal ponto da jornada com Deus, que você fala: Deus, mas eu já entreguei tudo, eu já jejuei, eu já mudei, eu já parei de pecar, eu já tudo. Mas por que, Senhor? Por quê? Quem aqui já fez esse porquê 3 vezes assim? Só eu? Ah, glória a Deus. Levanta a mão, Gustavo. Então, o que acontece? Há umas semanas atrás, o Senhor pediu para eu começar a ler o livro de Levíticos. E eu quero que você seja bem sincero. Qual foi a última vez que você viu uma pregação sobre Levíticos? Muito difícil você lembrar. Só se você for da presbiteriana ou raiz da Assembleia. Levíticos, literalmente, era um número das leis, das direções do Senhor. E eu estou ali mergulhado no livro de Levíticos, e ao mesmo tempo, grandes promessas. O Senhor tem usado pessoas. Eu tenho vivido um tempo, gente, é muito difícil alguém chegar para mim, botar a mão e falar assim: nossa, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Não sei porque eu amo receber palavras, mas... E de um tempo para cá eu tenho recebido muitas palavras, mas ao mesmo tempo eu tenho tido muitos pesadelos. Eu vou perguntar para vocês: quem tem tido pesadelos ultimamente? Seja sincero, levante a mão. Pesadelos, levante a mão, obrigado. E eu acordo falando: Senhor, mas o Senhor está falando que vai fazer algo incrível, e no meu sonho parece que está tudo ao contrário. Parece que eu estou com uma grande luta, com uma grande batalha, com uma grande dificuldade. E eu fui começar a orar ao Senhor e aprenda algo. O sonho tem algumas fontes. A primeira fonte é um descanso da sua mente, onde algo que você está pensando muito, desejando muito, você ali sonha com aquilo. Existe uma outra fonte, que é quando o Senhor quer usar do momento que as suas emoções não estão em vigor, para poder comunicar algo para você. E pasmem, sonhos não são literais. Então por isso que você precisa voltar no Senhor e pedir revelação. Só que sonhos também pode ter uma origem do inimigo. Nós podemos também ter sonhos aonde o inimigo tenta te paralisar. Pasmem, se você está tendo pesadelos nas últimas 3 semanas, é porque o inimigo está tentando te parar, e ele não deu conta de te parar nas suas emoções, com as notícias e nem com os levantes. Então ele falou: vou começar a colocar pesadelos para ver se eu consigo causar um damage, ferir você, causar um estrago na sua fé. Porque você acorda atormentado. Eu não quero falar sobre sonhos hoje. Então eu comecei a ficar atormentado, e um belo dia, no sábado passado, eu tive um pesadelo horrível, mas era como se fosse um sonho de revelação. Olha que loucura. E eu acordei 5 da manhã, fui para a sala e falando: Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, me perdoa. E eu comecei: me perdoa, joelhei, chorei. Senhor, me perdoa. Cantei a música da Juliana, né? Ah, Jesus, quebra meu orgulho e faz me olhar para a cruz. Gente, eu chorava. Aí quando lá para 1 hora de eu orando, chorando, me humilhando, eu limpo minhas lágrimas e eu escuto o Espírito Santo falou assim: parou? Gente, eu não sei como Deus relaciona com você. Estou falando comigo, os rolês é diferente. Parou? Aí eu: eis-me aqui, Senhor.
Desde quando você não consulta um pensamento seu? Desde quando você não traz os seus pensamentos a mim? Naquela hora eu já tinha entendido tudo. Eu tinha sofrido um ataque na minha mente, nas minhas emoções, uma interferência, um vírus no meu discernimento profético. Só que nós somos muito bons em desesperar, porque olha que engraçado, quando Deus fala com você, você vai atrás de confirmação. Quem é que, vamos ser sinceros, vulnerável? Quem é que já pediu confirmação de uma palavra de Deus? Levanta a mão. Todo mundo pode levantar, seja vulnerável. Deus te deu uma palavra e você fala assim: Deus me confirma. Senhor, não, ó, manda a fulana bater na minha porta, manda não sei quem. Tem uma menina, a esposa do Pedro, que é a Mirella, ela foi tão ousada com Deus, falou assim: se for de Deus, o pastor Alexandre vai me mandar uma mensagem com um tema tal. E o pior que eu mandei. Mas o que acontece? Deus falou assim comigo, engraçado, que quando eu falo das promessas, quando eu falo das grandiosidades, coisas na sua vida, você vem e fala: será Deus? Ou como Deus? E é engraçado, num ataque do diabo, você se prostra. É engraçado que você não volta para o diabo pedindo confirmação. Quem aqui já voltou no diabo pedindo? Diabo é você mesmo, falando. Nós temos um péssimo hábito de duvidar de Deus e acreditar no inferno. Nós temos um péssimo hábito em colocar Deus à prova. Provai o Senhor Deus com seus dízimos. Mas você não volta para o diabo e confronta ele com o que, Alexandre? Com a promessa que o Senhor te confiou. Então o que eu fiz logo depois que Deus, o Espírito Santo falou, parou? Ele falou assim: comece a falar sobre as suas promessas. Eu abri a minha boca e eu falei: não vai acontecer na minha vida desse jeito. E aquilo, gente, me deu uma autoridade e eu levantei. Então olha que loucura, o louvor que estava tocando era: ah, Jesus, quebra o meu. Eu já mudei o louvor para na hora. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade, que ruja o leão. Cara, a atmosfera da minha casa mudou. E eu me levantei, Pavone, e comecei a falar: a palavra do Senhor para a minha vida diz. E eu comecei a proclamar, e eu comecei a profetizar, e eu enfrentei o inferno com a palavra do Senhor. Eu enfrentei o inferno, pensamentos do inferno, com a promessa que o Senhor havia me confiado. Nada mais, nada menos. Eu dei uma surra no Satanás de Bíblia. Gente, meu irmão, se você acorda e o Satanás não tem dor de barriga, é porque você não está fazendo nada para ele. Tem gente aqui que me fala, me liga, eu preciso falar: ai, Alexandre, ora aí, faz uma oração forte, porque o inferno se levantou. Dá vontade de falar: meu irmão, você não está fazendo mal para o diabo. O que ele vai se levantar para a sua vida? Você não está fazendo nada, nem para ele, nem para Deus. O que você acha que o diabo está preocupado com você? Não, meu irmão, é você mesmo. Quem já recebeu uma palavra: o diabo se levantou contra a sua vida? Quem já recebeu essa palavra? Eu falei: meu irmão, que ele fique lá, cansado de ficar em pé. A gente tem que ser um pouquinho mais de crente raiz. Essa unção assembleana tem que vir mais sobre a igreja de Orlando, em nome de Jesus. Meu irmão, não tinha uma notícia que a minha avó Ada não pegava o tamanquinho dela, não sapateava e falava: sai, Satanás, em nome de Jesus. Vocês assustaram, né? Esses crentes despreparados. Deixa eu te falar, está na hora da gente ser revestido da autoridade que o Senhor já nos confiou. Começo do ano, todo mundo morrendo. Ai, meu Deus, as notícias. Ai, a gente vai ter que ir embora. Ai, não sei o que, chorando. Cada notícia que sai na internet é um choro que eu recebo no meu Instagram, no meu WhatsApp. Porque agora nós vamos ter que voltar para o Brasil para não sei o que. Eu falei: meu irmão, você recebeu a carta mandando você ir? Não. Então para. Você recebeu a notícia do seu problema? Não. Chegou na sua vida? Não. É só notícia, meu irmão? Continua.
continua. Simples assim, continua. E é engraçado que chega... Gente, o que eu recebo do aviãozinho, das más notícias da imigração, parece que eu sou advogado de imigração. Você está sabendo o que está acontecendo? Eu falei, meu irmão, eu quero saber o que o céu está falando ao meu respeito. Aleluia. Aleluia. Eu quero saber o que Deus está falando ao meu respeito, meu irmão. Eu quero estar cheio da palavra, da promessa de Deus. E eu falei para todo mundo, Deus vai mudar leis para favorecer o seu povo. De repente, as vagas do Green Card esse ano dobraram, de repente. Processo que estava 2 anos, a gente recebeu vários testemunhos aqui, 2 anos e meio parados. Esse mês movendo. Alexandre, do nada não, meu irmão. É porque é um povo que não desistiu de proclamar a palavra do Senhor. Aleluia. Não desistiu de proclamar a palavra do Senhor. Mas existia um povo que tinha uma palavra de Deus, que tinha uma promessa de Deus, mas se deparou com um obstáculo intransponível. Quem está vivendo aqui uma estação que aos seus olhos é impossível algo acontecer? Seja sincero. Por favor, levante sua mão. Josué chegou a um ponto que a promessa de Deus estava à frente de um rio. E esse rio se chamava Jordão. E é engraçado que quando ele chega na beira do Jordão, imagina o povo que caminha com ele, falando assim, pô, brother, como é que todo mundo vai passar? Tem uns velhos aqui, criança, animais, carroça. Só tem como passar por aqui. E ele dá a instrução e eu quero começar a pregar agora. Amém? Posso começar a pregar? Essa chave pode mudar para sempre a estação da sua vida. Depois que o povo jejuou, se preparou, passou o deserto. Quem aqui acredita que já passou o deserto em nome de Jesus? Não, seja sincero, eu já passei. Não estou nesse deserto mais não, né? Deserto foi lugar, deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória. Todo mundo aqui é crente raiz. Você não sabe essa não, né, Pavani? A gente vai introduzir os irmãos nisso. Aos poucos nós vamos colocar um pouquinho de crente raiz dentro de você. É porque o meu baterista está onde? Lá rindo, querendo ver a palavra. Em vez de estar ali. Você está profetizando que um anjo vá lá, né? Não é? Glória a Deus pela sua vida, Joninha. Que apareça, né? Você lembra que eu falei que parece que você orou, jejuou, obedeceu ao Senhor, cumpriu as promessas, cumpriu tudo aquilo que o Senhor havia lhe pedido. E chega um tempo que um obstáculo intransponível se colocou à sua frente. Só que esse obstáculo está na frente da promessa do Senhor. E olha que engraçado, Deus não manda jejuar, Deus não manda fazer nada, Ele não manda nem adorar. Gente, sabe qual é a chave do Senhor? Está em Josué 3. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ah, meu Deus. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu vou repetir essa palavra, porque é algo que não é dito mais no altar. Todo mundo fala sobre promessa, todo mundo fala sobre jejum, sobre voto, sobre oferta, sobre dízimo. Mas o altar é o altar da santidade de Deus. O altar é onde você se apresenta de forma santa ao Senhor. E a Bíblia fala, santificai-vos, porque você precisa entender que o agir de Deus não é Ele que precisa ser santo, é você precisa se santificar, para que você possa estar perto da presença e da santidade de Deus. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E não pode ser sobre o seu contato, sobre o seu network, não pode ser sobre as suas habilidades. Deus fala, santifiquem-se.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E o Senhor tem uma semana falando: Alexandre, chame o meu povo a santificar. A palavra do Senhor garante que sem santificação ninguém verá ao Senhor. E aí eu fui entender por que o Senhor pediu para eu ler o livro de Levíticos. Levíticos 8, ele fala que o sacerdote, preste atenção, antes dele chegar no Santo dos Santos, antes dele fazer um serviço para o Senhor, antes dele caminhar com o Senhor, ele precisava se santificar. Ele precisava expiar os pecados dele. Ele precisava se apresentar de forma pura ao Senhor para que ele pudesse representar o Senhor perante o povo. E eu sei o que o Senhor vai fazer na CN. Eu sei que o Senhor está fazendo em Orlando e na Flórida. E eu sei que o Senhor me chamou primeiro para esse lugar. Estou fazendo um voto que eu nunca fiz na minha vida. Algo que desde quando eu voltei para Jesus eu nunca fiz. E gente, no primeiro dia eu estou vendo o favor de Deus e obras sobrenaturais do Senhor acontecendo na minha casa. Eu não posso contar os testemunhos ainda, porque eles são sobrenaturais. Mas escutem. Hoje o Senhor está falando algo muito simples com vocês, igreja. Chega um tempo que você, Fox, já jejuou, já orou, já clamou o Senhor. Chega um tempo, Carlos, que você buscou, você já se apresentou, você buscou estratégia. Alisson, que você já foi, já recebeu inúmeras palavras, mas chega um tempo que o Senhor fala: para que eu faça maravilhas, faça um propósito de santidade e de santificação. A Bíblia fala: aquilo que meus olhos veem pode contaminar todo o meu corpo. Então, o primeiro propósito que eu queria desafiar vocês: 7 dias sem rede social. 7 dias. 7 dias sem contaminar os seus olhos com filmes, com cultos, com louvores, com músicas que não pertencem ao Senhor. 7 dias de consagração na sua casa, no que você ouve, o que você vê. Alexandre, mas está tendo a Copa do Mundo, meu irmão. É a Copa do Mundo ou é a sua vida? Eu estou falando que o Senhor me chamou para algo, gente, que está me custando a carne. Mas eu falei: Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe por quê? O chamado de santidade não é por temor do Senhor. Olha que incrível. É por amor. Quem aqui se lembra quando o Senhor, quando você foi batizado no Espírito Santo? Quem aqui se recorda de quando? Então vamos levantar a mão aqui. Quem aqui se recorda do batismo do Espírito Santo? Gente, você sai daquele lugar querendo amar o mundo. Você sai com uma força dentro de você que parece que você vai derrubar o capeta no grito, no murro. E você sai cheio de Deus, você quer amar todo mundo e quer fazer assistência social, você quer... Cara, tem um amor dentro de você que é transbordante. E você reparou que você parou de beber nessa época, e sem ninguém te pedir? Você para de entristecer o Espírito Santo de Deus? Eu estou te falando que tem um nível de santidade que vai fazer não mais você, mas o Senhor fazer maravilhas no meio da sua casa. Tem gente que precisa santificar o seu leito. Ah, Jesus, amém. Preciso falar. Tem gente que precisa santificar o seu leito. Tem gente que está precisando santificar suas roupas, seus directs. Tem gente que tem que santificar os seus pensamentos. Tem gente que tem que buscar o Espírito Santo para santificar suas motivações. Alexandre, onde está isso? Salmo 139, versículo 24, onde o rei Davi, já rei, falava: Senhor, sonda em mim, vê se há algum caminho mau, prova-me. Hoje é uma instrução simples, porque nós estamos no romper, igreja. Eu sinto que nós estamos à beira de algo sobrenatural. Esse leve profético, vocês se recordam quando Deus falava que as nações iriam ver o que Deus estava fazendo aqui? Todo mundo se lembra dessa palavra? Sabe como nasceu esse leve profético? 2 igrejas no Brasil falando: Alexandre,
Nós precisamos experimentar do que está acontecendo aí. Então nós vamos fazer o lab, vai ser presencial e online, para servir a igreja, servir as pessoas. E eles querem fazer uma caravana profética para virem aqui, ver o louvor, ver o que está acontecendo no nosso meio. E eu falo para vocês, Deus está prestes para fazer algo extraordinário sobre as nossas vidas. Mas Alexandre, por que ele dá uma ordem para o povo se santificar? E eu quero dar uma chave para você hoje. Quando o mar se abre, o Rio Jordão se abre, todos passam, não sei se você se recorda, a Arca da Aliança, a presença de Deus, abre o Rio Jordão e diz a palavra que todos passam de pés enxutos. Eu vou repetir, muito obrigado, Anelice. Eles obedeceram ao Senhor, se santificaram, amém? Qual foi a consequência? O sobrenatural aconteceu, o mar se abriu, todos passaram com os pés enxutos para o outro lado. E diz a palavra do Senhor algo que eu carrego no meu coração: e ninguém ficou para trás. Aleluia. Seus filhos não vão ficar para trás. A sua família não vai ficar para trás. Ninguém da sua casa, Annelise, essa palavra é para você. Ninguém da sua casa vai ficar para trás. Maurílio, ninguém vai ficar para trás. Guilherme, Fernanda, ninguém vai ficar para trás. Eu quero que vocês recebam essa palavra. Busquem o Senhor. Vejam o que o Senhor fará maravilhas. E a promessa dele é aqui: ninguém ficará para trás. O resultado da santidade é você liberar o divino e o exponencial de Deus aqui na terra. Porque você não está santificando por uma promessa. Você está te santificando por amor a Ele. E hoje é um dia muito oportuno estarmos na Santa Ceia. Eu poder apresentar a Joana, tantos anos depois da Olívia, e viver esse extraordinário de Deus. Sabendo que Deus é um Deus de legado. Deus é um Deus que está interessado na nossa história. Mas é um Deus que está convocando para que nós possamos viver a história dEle. Então hoje, que você deixe seu orgulho de lado. Que você deixe a amargura de lado. Deixe a sua arrogância do lado, prepotência, desculpas. Deixa eu te falar, meu irmão. Vai para a cruz. Santifique-se. E veja o Senhor fazendo maravilha na sua vida. Não é sobre sua força, amigo. Eu não sei você, mas eu estou faminto pela presença de Deus. Eu estou recluso a tal ponto que eu estou falando: Deus, ou o Senhor abre o céu, mas eu não saio daqui enquanto a sua presença não descer sobre essa cidade. Eu estou ali como Jacó, com o anjo, e falando: eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Vocês precisam entender que Deus quer derramar algo no coração da igreja, que só através de santidade você vai acessar. É impossível você ter sonhos santos do Senhor sem a santidade nos seus pensamentos. Alexandre, como eu faço isso? Faça um propósito de 7 dias. Tire tudo que você pode de comida. Tudo que você pode que te gera prazer. Prazer. É um esporte, é o golfe, é corrida, é o que for. Tire tudo que você vê que te distrai do Senhor. O que você ouve que te distrai do Senhor. Faça um voto de 7 dias sem murmurar, sem reclamar. Faça um voto de 7 dias de gratidão. Faça um voto de 7 dias de gratidão à sua casa, à sua esposa, seu esposo. Faça um voto de 7 dias de apresentar os seus pensamentos, seus projetos ao Senhor e falando: santifique, Senhor, a minha vida. Santifique a minha mente, para que eu seja capaz de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Alexandre, onde está isso? Romanos 12. Eu preciso entregar o meu corpo
como um culto racional e um sacrifício vivo. Meu irmão, Deus está te chamando para a cruz. Tem coisa dentro de você que está precisando morrer. Alexandre, essa palavra não é para mim. Eu fiquei sabendo que o culto é profético, que pessoas aqui têm de te liberado palavra, documento, casa, dinheiro. Falei, meu irmão, maior do que isso tudo é você poder ver a face dele. É você se encontrar com o autor e consumador da sua fé. É você ter um encontro genuíno com Jesus. E eu me recordo de um louvor que eu amava muito. E durante muito tempo eu fiquei com esse louvor no meu coração. E ele falava, eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar. Você canta comigo, David? Eu não sei se você se recorda. No começo, vamos? Quero voltar ao início de tudo e encontrar-me contigo, Senhor. Feche seus olhos. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Declare que você quer voltar ao primeiro amor, vamos. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu me arrependo, Senhor, vamos. Eu me arrependo. Abra sua boca, vamos. Senhor, Declare isso. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quando Jesus se ofereceu como uma oferta de expiação para que o meu e o seu pecado fosse perdoado, um homem santo ofereceu o seu sangue santo para que você acessasse a santidade de Deus. Muitos aqui estão vivendo de forma leviana, vêm de domingo em domingo na igreja e saem daqui e vivem uma vida sem regras, uma vida sem prestar contas, uma vida onde o Espírito Santo não fala mais com você. Mas hoje o Senhor está te convocando para um tempo de santidade. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Hoje é um dia de quando você tomar a ceia. Eu quero desafiar todos. Hoje todos estão liberados. Todos vão tomar a Santa Ceia. E eu quero que quando você pegue o cálice e o corpo, você faça esse voto com o Senhor. Eu quero te falar porque isso é uma promessa que está na Bíblia. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Pai, nós abençoamos e consagramos os elementos.
Senhor Deus, que hoje haja cura, restauração, que hoje haja fortalecimento, empoderamento. Eu oro, Pai, que hoje haja, que o seu favor venha sobre essa casa, que o Senhor estabeleça a sua vontade, o seu reino e o seu governo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Os oficiais vão estar passando, e eu gostaria que todos pegassem, todos que estão aqui agora, todos, e que você fizesse esse voto com o Senhor. Alexandre, eu sei que tem algumas pessoas que estão de passagem aqui, estão de visita. Tem algumas pessoas que estão viajando aqui para Orlando, estão de visita. Tem pessoas que estão tomando essa Santa Ceia. E o Senhor está falando, eu tenho te chamado tem muito tempo para esse tempo de santidade. Mas hoje o Senhor está te dando graça para que você consiga. Tem esposa que está aqui sorrindo para mim, falando assim, Alexandre, obrigado. Porque como eu estava clamando e pedindo ao Senhor uma intervenção divina. Obrigado. Obrigado. Tem esposo que está agradecendo, falando assim, obrigado, porque a minha mulher era a paz que faltava na minha casa. 7 dias, mulheres, sem reclamar do seu esposo. 7 dias. Não é rindo não, esposos, me ajuda. Está no momento sério profético aqui. Me ajuda. Mulheres, vocês não conseguem 7 dias ficar sem murmurar e reclamar? Dói? 7 dias. Santifique sua boca, seus olhos, seus pensamentos. Se achega a Jesus não pedindo nada. Senhor, eu quero santificar minha vida, eu quero santificar minhas finanças, eu quero santificar meus negócios, eu quero trazer santidade. E hoje você está fazendo esse ato profético da Santa Ceia. E pegando o pão, naquele dia na Santa Ceia, o Senhor Jesus, obrigado, gente, vamos ficar de pé. Eu estou tão cheio de Deus, gente, eu vou falar, por mim eu fazia vigília, mas eu tenho uma direção do Senhor para ir embora, então, tem até horário. Eu tinha até mais para falar, mas glória a Deus por isso. Tem mais aí, irmão. Glória a Deus. Gente, vocês acreditam que quando eu cheguei aqui, a Santa Ceia era para 5 pessoas? Vocês acreditam nisso? Hoje não está dando o que a gente está carregando aqui. Olha isso, Felipe. Felipe, não está dando. A gente vai ter que aumentar as bandejas da Santa Ceia, porque o Senhor está trazendo santos em nome de Jesus. Aleluia. Amo a vida de vocês. E está sendo um prazer me separar para o Senhor para poder servir vocês. E o Jesus, ele pegou o pão. E quando ele partiu o pão, e ele compartilhou com os discípulos. Olha que engraçado, o pão era um, e ele partiu o pão. E ele deu cada parte para cada um. A primeira coisa que eu quero que você entenda: você tem uma parte única e exclusiva no corpo de Deus. A sua parte não é igual à minha, mas eu preciso da sua parte, e você precisa da minha. Hoje, vocês vão comer esse pão, fazendo uma declaração para o Senhor. Repita comigo: Senhor, eu declaro que assumo a minha posição no corpo de Cristo. E a partir de hoje, conte comigo. E partindo o pão, o Senhor Jesus falou: comam em memória do meu corpo. Todos comam pão em nome de Jesus. E pegando o cálice, Jesus fala algo sobre a nova aliança. Meu Deus, que presença de Deus está aqui hoje.
vontade de chorar, de deitar no chão aqui. Só o Senhor. Pai, me sustenta, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão das vidas por ti, abro mão dos prazeres e da minha vontade. Abro mão da minha vida por ti. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da vida por ti. Eu abro mão dos prazeres e da minha vontade, abro mão das presenças por ti. 7 dias. É uma convocação santa. Eu não me recordo de ter perdido nenhuma convocação que o meu bispo tenha feito ao longo desses 15 anos que eu fiquei de fora. Uma coisa é quando o Senhor fala com você no seu quarto, outra coisa é quando na igreja existe uma convocação. Por que está fazendo a convocação para a igreja? Porque todos iremos passar de pés a seco para o outro lado. Eu vou repetir. Todos iremos passar de pés a seco para o outro lado. E ninguém vai ficar do outro lado. Ninguém vai ficar para trás. Vira para o irmão do lado e fala assim: você não vai ficar para trás. Olhar de profeta, não fala, olha, isso, você não vai ficar para trás. Bota o dedo assim, ó, você não vai ficar para trás. You understand? Entendeu? Bem, você... Hã? Ah. Cadê o nosso americano? Você entendeu? Você não vai ficar para trás. Fala, Duda. Repete. Isso. Não vai ficar para trás. Porque Deus está trazendo nações. Eu estou falando. Hoje, eu acho que é um dos dias mais importantes da Santa Ceia da sua vida. Porque você está fazendo um voto com o Senhor de santidade. Irmão, você está fazendo perante o Senhor e os santos 7 dias de santidade. 7 dias de buscar a face do Senhor, abrindo mão daquilo que desagrada ao Senhor, mas para que você tenha tudo de agradável dele. E tomando o cálice, Jesus naquela mesa, ele disse que esse cálice, esse sangue, simbolizava uma nova aliança com superiores promessas. E eu quero declarar que nós iremos viver as superiores promessas em nome de Jesus. Nós iremos ver sinais e maravilhas no nosso meio. Nós iremos ver os nossos filhos resgatados e cheios do Espírito Santo de Deus. Nós iremos ver as nossas finanças redimidas pelo Senhor. E nós iremos ver o favor de Deus sobre a nossa casa. E pegando o cálice, Jesus disse: tomam todos, em nome de Jesus. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens a palavra de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens a palavra de vida eterna?
Se prepare. O Espírito Santo vai visitar a sua casa de uma forma que você nunca foi visitado antes. Levante suas mãos. Eu quero declarar uma visitação sobrenatural essa semana na sua casa. Você vai ter choro, você vai ter encontro com Deus, você vai orar em novas línguas de uma maneira que você nunca orou. Você vai ser batizado com um novo manto de línguas. Você vai ser batizado com visão, você vai ser acordado na madrugada. O Espírito Santo vai te levantar de uma forma sobrenatural e vai trazer poder e graça, porque antes de Deus mudar o cenário, Ele deseja preparar o coração. O Senhor não quer apenas abrir o Jordão diante de nós, Ele quer remover o deserto de dentro de nós. Mas a santificação nos prepara para sustentar aquilo que Deus entrega. Deus está levantando uma geração que não apenas busca manifestação, mas que carrega a sua presença. Se prepare, comunidade, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor.